hype it up pretty good. Yeah, okay, good. So you never heard like, I'm excited to see something. Good. No, more. I mean, let's put it this way, Muito bem-vindos ao Cinema Grill, seu rodízio semanal de filmes. Eu sou o Gabriel Reis e vou te falar o que eu assisti aí nessa semana. Hoje aí mais um episódio do Drive-Thru, que é a nossa versão mais objetiva e mais direta, sem spoilers, sobre os filmes que eu assisti aí nessas últimas semanas. E no episódio de hoje a gente vai falar de dois filmes, que é o Sideways, que tem um subtítulo aqui no Brasil, Entre Umas e Outras, que é uma comédia de 2004, e o filme de ação-aventura muito famoso chamado O Tigre e o Dragão, um filme chinês do ano de 2000. Então, antes de começar, só lembrando, que você pode ver os nossos outros episódios aí no feed. A gente já tem alguns episódios com uma variedade muito boa, A gente tem os episódios do Cinema Grill tradicional, que tem uma numeração ali por primeiro, que são episódios mais longos, que a gente entra bem nos pormenores dos filmes, E que, então, por causa disso, são recheados de spoilers. E a gente tem essa nova segmento aí, esse spin-off, que é o Drive-Thru, que a gente fala de uma maneira mais, sem entrar tanto em detalhe, coisas que eu assisti, eu gostando ou não, Então eu dou o que eu achei do filme. E é uma outra maneira, uma outra forma aí um outro formato que eu senti que o podcast precisava. Então vocês vão perceber que vão sair mais episódios aí. Caso você já não tenha escutado os outros dois, dê uma chance, que eles não vão ter spoilers. Então teve um episódio que eu falei um pouco sobre o novo filme do Ari Aster, outro episódio que eu falei sobre o Bonequinha de Luxo, que é um clássico aí dos anos 60, Então, agora a gente tem dois formatos e nessa semana a gente vai falar aí um pouquinho, de forma mais direta, dessa comédia que é o Sideways, que eu não conhecia até então, que é um filme que ganhou Oscar, inclusive, de roteiro adaptado em 2005, e O Tigre e o Dragão, que é um filme aí já muito mais conhecido de ação da China. Então, Sideways é um filme de 2004, tem 2 horas e 7 minutos, é dirigido pelo Alexander Payne e é estrelado pelo Paul Giamatti e o Thomas Hayden Church. Esse filme ele é um romance / comédia e que acompanha dois amigos de meia idade que estão em momentos bem diferentes de vida. Um deles está prestes a casar ali, tá no noivado e até essa viagem é uma espécie de despedida de solteiro. E o outro amigo, ele tá se recuperando de um divórcio difícil que ele teve. Então são momentos bem diferentes de vida e são grandes amigos que vão passear e fazer uma viagem pelas vinícolas da Califórnia. Esse filme é um filme bem leve, assim, no estilo de road trip desses dois amigos, E um filme assim, também daquela categoria assim, de despedida de solteiro. A fórmula em si do filme, ele realmente não é um filme que tem nada assim de muito diferente, nada assim que vai te surpreender, mas ainda assim é um filme bem agradável de assistir, sabe? Sabe aqueles dias que você não tá a fim de ver nada assim muito, que você tenha que pensar demais, um negócio assim muito cabeça, assim, por assim dizer. É um filme bem bom de assistir nesse sentido, que é um filme divertido, leve e ainda assim não é assim, ele segue uma fórmula, mas ele tem uma identidade própria também. Então é um filme bem interessante que por essa viagem eles passam pelas vinícolas ali na região da Califórnia. Então caso você goste de vinho, coisa do tipo, ele entra um pouco nessas partes específicas, porque o personagem principal ele é um enólogo e entende bem assim dessa parte de vinhos, Então tem uma parte meio interessante assim, que eles entram nos pormenores dos tipos de vinhos e tal, que é uma característica bem própria desse filme. Até eu e a Júlia assistindo, a gente ficou com vontade de tomar vinho no final assim, do filme, que ele tem bem esse enfoque, o tema principal assim, Esse pano de fundo principal é essa viagem que eles estão fazendo. E é interessante porque cada um deles está tentando se adaptar para uma situação nova de vida, Um tá querendo se adaptar a ser solteiro novamente e o outro vai ter que se adaptar a não ser mais solteiro, E cada um enfrentando aí a sua dificuldade. Apesar de ser um filme de despedida de solteiro, ele tem uma ideia assim bem diferente, por exemplo, do Se Beber Não Case, que é um dos mais famosos desse estilo.
porque esse filme ele tem um enfoque um pouco mais realista, assim, dos personagens e da história. Então isso pode agradar ou não, porque é um filme que ele até fica sombrio em vários momentos dele, né? E os personagens principais, eles têm alguns defeitos, assim, que você pode não gostar deles, né? Mas também que, de certa forma, deixam eles mais reais. Por exemplo, o personagem principal, em um momento do filme, ele rouba o dinheiro da própria mãe para poder viajar. Ou o noivo que eventualmente acaba traindo não é um grande spoiler isso, tá? Mas eventualmente vai acabar traindo aí a noiva, com uma guria ali que acabou de conhecer durante a viagem. Então, é um filme que ele trata de uma forma mais realista e até um filme que ele é mais aquele estilo de filme que ele pega uma parte da vida desses personagens, ele não tem assim uma conclusão por si. É claro que ele tem um arco ali de conhecimento, um arco que o personagem principal conhece outra guria, né, outra menina ali, começa a se relacionar com ela. Mas é o estilo de filme que também não tem muita preocupação em ter um arco fechadinho, de todas as pontas estarem fechadas, o que pode agradar ou não. Eu gosto esse estilo de filme, né? Até o Noah Baumbach tem um pouco dessa pegada, assim. Então eu acho legal. Achei que foi um filme, assim, que ele não vai te surpreender, ele não vai trazer nada, assim, de, nossa, muito diferente, mas definitivamente ele vai te divertir, porque tem várias cenas engraçadas, é um filme bem leve de assistir. Eu acabei me surpreendendo quando eu fui olhar. Na verdade, quem até escolheu a gente aqui em casa pra assistir foi a Júlia, porque ela tinha visto falar muito bem, né? E quando eu fui procurar esse filme, ele foi indicado a vários Oscars. Inclusive, ele ganhou o roteiro adaptado em 2005. O que pra mim, na verdade, assim, eu acho talvez aí um exagero. Eu realmente não acho que é um filme que mereça tanta, assim, premiação, o roteiro adaptado. Até porque um fenômeno que eu achei interessante, pelo menos eu, né, na minha, assim, sendo leigo nesse sentido, mas que ainda assim, né, procuro bastante sobre os filmes que são bem falados, filmes que são bem avaliados. Nunca tinha passado na frente desse filme, não tinha ouvido falar dele. Então eu acho que é um filme que, apesar de na época que saiu talvez tenha sido assim uma comoção, muita gente falou sobre esse filme, definitivamente é um filme que você não vê muitas pessoas falando a respeito dele, né? Então, de certa forma, ele caiu um pouquinho no esquecimento, né? O que acontece às vezes com esses filmes de Oscar, né? Tem até exemplos mais recentes aí que o filme passa 1-2 anos e ninguém lembra mais desse filme. Não acredito que seja um filme ruim, é um filme legal, leve pra você assistir, mas também não vai ser uma coisa que vai ficar contigo pro resto da vida. Mas ainda assim, eu acho que vale a pena a tentativa, se é teu estilo de filme. Um romance, filme leve, filme sobre vinho, né? Então, nesse sentido, é um filme bem interessante. Ele tá disponível agora, enquanto eu gravo esse podcast, no Star Plus. E o outro filme que eu queria falar que assisti foi o filme O Tigre e o Dragão, que é um filme de 2000, de 2 horas de duração, dirigido aí pelo diretor muito famoso, que é o Ang Lee, estrelado pelo Chow Yun-fat, a Michelle Yeoh, a mesma Michelle Yeoh que ganhou aí o Oscar desse ano, né, pelo Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, e a Ziyi Zhang, que também já fez vários filmes famosos, por exemplo, A Audição, Memórias de uma Geisha, né, então atores de peso aí nesse filme. Esse filme é um filme de ação e aventura, que é bem assim, ele tem bem a pegada assim de mitologia, assim, de história, assim, um filme de espadachim, né, de ação, e que acompanha uma jovem guerreira chinesa que rouba uma espada de um espadachim lendário da China, e que foge com um amor proibido pelas fronteiras da nação, vai pro meio do deserto ali da China para escapar da retaliação. Esse filme é um excelente filme de ação. Eu adorei esse filme. Achei ele muito, muito bom. Assim, até fico pensando por que eu demorei tanto pra assistir. Porque esse filme, assim, muita gente conhece, muita gente assistiu. E é um filme que realmente, quando saiu, fez muito sucesso. E o que eu gostei bastante, né? Que muitas vezes a gente tem filmes que se dizem ser estrangeiros, né? Não estrangeiros, né? Mas assim, fora do eixo de Hollywood, e na verdade é um filme hollywoodiano sobre algum outro país, né? E o que eu gostei muito desse filme é que ele tem uma identidade muito própria chinesa, e
inclusive, né, por ter essa identidade muito marcada, ele traz uma cultura e traz, assim, uma história de mitologia, assim, é um pouco do folclore ali chinês, sabe, no sentido dos impérios, dos espadachins, né, então o filme que ele foca muito nessa questão de mito, de lenda desses guerreiros chineses, então isso daí é muito legal, até porque daí tem toda uma cultura ao redor disso, né, do espadachim chinês, e que eu gostei bastante, né, principalmente da ideia de que eles são tão fortes fisicamente quanto espiritualmente, né, o personagem principal, quando o começo do filme ele volta ali, que ele ficou em retiro lá meditando por 2-3 anos, eu acho bem interessante esse aspecto, né, muitas vezes o herói ali, ele é representado como alguém que pode ser forte fisicamente, mas fraco mentalmente. E aqui definitivamente não é o caso, né? O casal ali principal, né? Que é representado pela Michelle Yeoh e pelo Yun Fat, eles... Dá pra ver que ele tem um equilíbrio emocional muito bom. Assim como eles têm um equilíbrio de luta, né? Eles são muito fortes, né? Então isso tudo... gera assim personagens bem únicos assim e ainda assim mais admiráveis, né? Porque nessa busca pela jovem guerreira que acabou roubando essa espada, eles têm várias atitudes bem interessantes. Por exemplo, eles sabem quem é, mas eles não querem confrontar diretamente para não trazer vergonha para a família daquela moça. Então eles têm uma abordagem bem diferente de lidar com o roubo de um artefato importante chinês. Isso é o que eu acho que o filme é bem único, né? E talvez de certa maneira, assim, traz um pouco da filosofia daquela cultura ali, né? Daquela região. Então isso eu achei uma coisa bem interessante, bem fora do padrão, pelo menos do que eu sou acostumado a assistir. E além disso, os cenários do filme e as lutas são muito boas. Até por causa desse tom de mitologia, de lenda, eu achei legal que eles decidiram fazer as lutas de uma maneira até mais musical, coreografada, né? Realmente uma performance de dança ali. Então os lutadores eles pulam de uma árvore para outra, eles conseguem caminhar na água, eles têm todo um grau assim de pureza, de iluminação, né? Depois eu fui até olhar que essa questão deles andarem na água seria um sinal assim que existe uma lenda de que quando o espadachim, né, atingia um certo grau de leveza espiritual, de iluminação, ele poderia caminhar nas águas, porque o corpo dele era muito leve, né? Então eu acho interessante que eles brincam bastante com isso, até porque daí todos os espadachins ali, os principais, eles conseguem pular de um telhado pro outro, quase praticamente flutuando. Então isso é uma tradução ali visual, uma escolha de ação e uma tradução visual de uma cultura bem pautada ali daquele onde se passa o filme. Então isso eu achei muito legal. É muito bonita as lutas, elas são muito bem coreografadas. Então é um negócio que você olha assim e você assim, se perde nas cenas, né? Muitas vezes assim, a câmera fica parada e as coisas vão acontecendo, não fica aquela coisa, né, que a gente já até conversou nesse podcast que eu não gosto tanto de corta aqui, corta ali, você nem vê quem deu soco em quem, né? Então ele realmente deixa a coisa acontecer, a cena se desenvolver, né? E é interessante que esse filme, depois eu fui olhar que ele não usou dublês também. Então você vê que eles estavam bem empenhados nesse sentido de trazer uma coisa bem autêntica. A maior parte das cenas dá pra ver que eles são em cenários físicos, né? E foi usado pouco CGI, fundo verde, o que faz o filme envelhecer bem. Claro que uma cena ou outra você percebe, né, que talvez o efeito ali visual deu uma envelhecida, mas a maior parte das cenas não, porque foi usado efeito prático, né? E que eu sou um grande advogado aí do efeito prático, porque eu acho que realmente traz mais genuidade ali, principalmente esses filmes de ação, né? E eu achei legal que eles realmente abusaram disso, né? Não usaram... Não que precise, né? Não que eu seja contra dublês, né? Mas eu acho interessante que eles realmente decidiram tomar um caminho bem artesanal e mais trabalhoso, né? Até a Michelle Yeoh se machucou durante as filmagens, precisou ficar um tempo em off, assim, então foi um negócio realmente que dá pra ver que eles deram a alma ali pra concluir esse filme, pra fazer esse filme acontecer. E se traduz na tela, né? A gente consegue ver que é um filme muito excelente. E além disso, me gerou muita curiosidade sobre outros filmes nesse mesmo estilo, assim, de ação, aventura, envolvendo assim, Império Chinês, espadachins, coisas do tipo, né?
Eu sei, por exemplo, um filme que é um dos meus favoritos da vida, que é o Kill Bill Volume 1, ele homenageia muito esses filmes asiáticos de ação, especialmente esses filmes que retratam a época imperial, né? Ou samurai, né? Esse tipo de guerreiro, né? Ali da região da Ásia. E eu gostei de novo de assistir isso. Eu acho que eu nunca parei assim pra pensar que eu gosto desse estilo de história. Então definitivamente eu vou querer olhar mais filmes nesse estilo. E eu já dei uma olhada e tem bastante filme nesse estilo aí do Tigre e o Dragão. Talvez o filme ele tenha uma esticada um pouquinho desnecessária ali no meio. Mas ainda assim é um filme muito bom, sabe? As cenas do palácio me lembraram muito outro filme que eu gostei muito de assistir. Acho que foi esse ano passado, se chama O Último Imperador, que é um filme de 87, e ele fala sobre a história real do último imperador da China ali, o final do império, e quando tem a revolução, e que ele daí acaba sendo preso. Então é um filme e que se passa uma boa parte do filme dentro ali da Cidade Proibida, né? Então outro filme que me lembrou muito a questão do cenário, né? Que eu percebo que talvez de forma subconsciente é uma coisa que eu valorizo muito. Então se você gosta de filmes de ação, e também não tem preconceito, assim... Porque isso é até uma coisa que eu lembrei que eu queria falar, que eu percebi que tinha teve alguns comentários na época do filme que não gostaram desse sentido que o lutador pula, voa, pisa na água e não cai, né? Mas isso acho até uma crítica meio boba, porque... tem vários filmes de ação que tem algum ponto de exagero que torna a história possível, né? Você pode pegar qualquer um fácil aí, pega um Velozes e Furiosos lá que um carro pula pro outro prédio, pega qualquer filme de ação, ele invariavelmente vai ter algum tipo de exagero, algum tipo de coisa que torna aquela história possível, né? E eu acho que aqui ele cai muito bem porque, como eu falei, né? Ele tem uma característica assim são heróis, de mitologia, assim, como se fossem ali entidades mesmo, né? Então não são pessoas normais, são um espadachim que se iluminou, que evoluiu e que quase não é um ser humano, sabe? Então eu acho que esse é um ponto muito, muito bobo de você se apegar no filme, né? Caso você queira realmente um filme que tem uma experiência diferente em relação à ação, uma história bem legal, assim, que eu gostei bastante, achei que o filme terminou bem, vale a pena dar uma chance pra esse filme aí, que ganhou várias premiações aí que foram bem merecidas, né? O filme ele tá disponível agora no HBO Max, no YouTube e no Apple TV. Muito bem, terminamos aí nosso drive-thru. Eu queria agradecer por você escutar até agora. Só lembrando, né, nos siga nas redes sociais, @cinemagril. Pode nos mandar e-mail no podcastcinegril@gmail.com. Lembrar que você pode nos avalie, né, nas plataformas de streaming, no Spotify, no Apple TV, no Deezer, né? Vai ter algum espaço que você pode nos seguir, dar as 4, 5 estrelas, né, ou nos avaliar, né? E compartilhe com amigos e família que você gosta. Isso ajuda muito a gente ter mais engajamento, mais pessoas terem acesso a esse material. Lembrando também que a gente deixa na descrição do episódio os filmes que eu comento que não são os filmes principais, eu deixo na descrição do episódio se vocês quiserem dar uma olhada, né? Por exemplo, nesse filme, nesse trecho curto aqui que a gente conversou, que eu falei sobre O Último Imperador, né, que é um baita filme, eu recomendo definitivamente você procurar para assistir. E além disso, tem na descrição do episódio a lista dos filmes que eu tô assistindo. Então você pode ver que agora meu objetivo é tentar falar de quase tudo que eu assisto, mas ainda assim um ou outro fica ali para trás. Então caso você tenha essa curiosidade, né, até às vezes você pode antecipar do que a gente vai falar no futuro, vai ter a descrição ali. E lembrando, né, que o Cinema Grill tradicional também vão ter mais episódios. A gente está num hiato aí de grandes episódios. Acho que o último foi o Cidade dos Sonhos, se eu não me engano. Mas vai sair coisa nova aí. A gente assistiu no cinema Os Guardiões da Galáxia, né? Que eu achei um filme que foi bom. Tem alguns pontos que talvez eu não gostei tanto, mas ainda assim é um filme que vale a pena um episódio maior. E além disso, um episódio com a Júlia. Então a Júlia vai voltar, faz tempo que ela não volta aqui nesse podcast. Então muito obrigado, boa semana pra vocês e a gente se vê na próxima semana.